Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes y también los que están a través de internet e também os que estão através da internet ou do satélite en Puerto Rico, em Porto Rico, en Venezuela, na Venezuela, en Colombia, na Colômbia, en Ecuador, no Equador, en Perú, no Peru, en Bolivia, na Bolívia, en Chile, no Chile, en Paraguay, no Paraguai, en Uruguay, no Uruguai, Argentina na y Argentina en todo el Brasil, e em todo o en la Brasil, República Dominicana na República Dominicana e demais ilhas do Caribe. y también en E Europa, também na Europa, en Norteamérica, na América do y Norte también en el África e também na y África demás países e demais que en estos países momentos que nestes momentos estão conectados com essa transmissão vía internet via internet y satélite. e satélite. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del Que as pacto, bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sean con todos sejam ustedes com todos y vocês conmigo e también, comigo também nos bendiga e nos grandemente abençoe en grandemente esta ocasión, nesta ocasião, nos hable directamente a nos nuestro fale corazón, diretamente ao nosso coração, abriéndonos las nos escrituras abrindo as Escrituras y nos abre el corazón e nos abra o coração para creer y recibir para crer e receber su palabra. Sua En el palavra. nombre del No Señor nome Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém E amém. e amém. Para esta ocasión, Para esta ocasião, leemos en San Mateo, vamos ler em São Mateus, capítulo 2, capítulo 2, versos 13 al 15, versículos 13 ao un 15. poco antes también. Um pouco antes também disse, Capítulo 2, verso 13, vamos, capítulo 2, versículo 13 3, ao 23, donde dice, onde diz: después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica-te lá até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque já não existem.
Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, Morto, porém, Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Mas quando ouviu que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonhos, retirou-se para as regiões da Galileia. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Foi e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Para esta ocasión, Para esta ocasião, tomamos deste capítulo 2 de San Mateo, tomamos deste capítulo 2 de São Mateus, el verso 15, o versículo para 15, de ahí tomar el tema. para daí tomar o tema para esta ocasião. Este verso dice, Este versículo diz: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, E esteve lá até a morte para de que se Herodes, cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo que dijo el Señor, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta, cuando dijo, quando de disse: Egipto llamé a mí. Do Egito chamei o meu filho. Que Dios bendiga nuestras almas. Que con su Deus abençoe nossas almas com sua palabra y palavra nos permita entender. e nos permita entendê-la. El tema es Nosso tema é el múltiple cumplimiento de las Escrituras. o múltiplo cumprimento das Tomar Escrituras. asiento si tienen Podem lugar. sentar, queiram ter a bondade. A través de la Biblia, Através da Bíblia, la Escritura, a Escritura, encontramos encontramos que profecias se han cumplido se cumpriram unas cuantas veces várias vezes. la misma A profecía. mesma profecia. Por ejemplo, Por exemplo, esta esta profecia que hemos leído, que lemos, la vemos cumplida a vemos cumprida en el pueblo hebreo, no povo hebreu, primeiramente, acá en el Éxodo capítulo 4, aqui em Êxodo capítulo 4, verso 22 dice, versículo 22 diz 23, ao 23, y dirás a Faraón, assim dirás a Faraó, Jehová ha dicho así, assim diz o Senhor, Israel es mi hijo, Israel é meu filho, mi primogénito. meu primogênito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. E eu te disse, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, por isso matarei a teu filho, teu primogênito. Aí podemos ver que Deus disse que Israel é seu filho, seu primogênito. O povo hebreu, como nação, é o filho de Deus como nação. É a nação primogênita de Deus que Deus criou. Disto nos falou a Escritura em Deuteronômio, onde nos fala sobre Israel sendo um povo que Deus criou. Capítulo 32, versículo 5 ao 6 diz, versículo 6 diz,
Así pagáis a Jehová, É assim que recompensas ao Senhor, pueblo loco e ignorante. povo louco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Não é Ele, teu Pai, que te criou, que te adquiriu, Él te hizo y te estableció. que te fez e te estabeleceu? Ahora podemos ver Agora podemos que ver Dios es el creador que Deus é o Criador del pueblo hebreo. do povo hebreu. Dios creó Deus criou al pueblo hebreo. o povo hebreu. También en el capítulo 19 del Éxodo Também no capítulo 19 de Êxodo, dice, diz, del verso 4 al 6, do versículo 4 ao 6, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Ahora, Ah. pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que Dios llamó al pueblo hebreo que Deus chamou o povo hebreu para ser el pueblo de Dios, para ser o povo de Deus para ser un reino e para ser um reino sacerdotes de sacerdotes gente santa. e nação santa. Y este es E este é el especial tesoro de Dios. o especial tesouro de Un Deus, pueblo creado por um Dios. povo criado por Deus. Así como los hijos Assim como os filhos son el tesoro. são o tesouro dos pais. Y ahora E agora veamos también vejamos também en Oseas em Oséias, capítulo 11, capítulo 11, verso 1, versículo 1, dice, diz: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Dios trata con el pueblo hebreo, Deus trata com o povo hebreu como nação. tanto el pueblo hebreo como nación, Portanto, o povo hebreu como nação es el hijo é o primogénito de filho Dios. primogênito de Deus. Y en el pueblo hebreo, E no povo hebreu, como nación primogénita como de Dios, nação primogênita de Deus, está reflejado e está refletido todo filho primogénito. primogênito de Deus. Por lo tanto, Portanto, en el pueblo hebreo, no povo hebreu, Dios ha reflejado Deus refletiu todos los primogénitos de Dios. todos os primogênitos de Deus. Y por consiguiente, E, consequentemente, todas las cosas todas as coisas habló que Deus falou al pueblo hebreo ao povo hebreu y todas las bendiciones e todas as bênçãos para el pueblo que hebreo falou para o povo hebreu también também se cumplen se cumprem en cada primogénito de Dios. em cada primogênito de Deus. Y en la iglesia del Señor Jesucristo, E na igreja do Senhor Jesus Cristo, que es que é el Israel o Israel espiritual, espiritual, creyente crente en el sacrificio, no sacrifício expiación, da expiação, el sacrificio o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por esa causa, Por essa causa, en el Israel terrenal no Israel terreno estaba el sacrificio estava o sacrifício da expiação, en donde se sacrificaba onde se sacrificava cabrío um bode
para a reconciliação do povo hebreu com Deus. O dia 10 do 7º mês de cada ano se efetuava esse sacrifício, conforme a Levítico, capítulo 23, versículo 26 ao 29. E Levítico, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Portanto, no povo hebreu está representado todo primogênito de Deus e, consequentemente, em Israel, o qual era Jacó, e pela bênção de Deus veio receber uma mudança de nome, foi mudado de Jacó a Israel. Portanto, em Jacó, o filho de Isaac, estão representados todos os primogênitos de Deus e, consequentemente, as bênçãos que estavam em Abraão e passaram a Isaac e depois passaram a Jacó, depois passam a todos os primogênitos de Deus como indivíduos e passam à igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, há um múltiplo cumprimento nas Escrituras. O que se cumpriu em Israel como indivíduo, depois se cumpriu no povo hebreu como nação. E depois se cumpriu em Jesus. E depois se cumpre na igreja do Senhor Jesus Cristo e em cada membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo está composta por todos os crentes em Cristo. Quando o ser humano nasce neste planeta Terra, nasce no reino das trevas, porque este mundo está sob o poder do reino das trevas, e o príncipe das trevas é o maligno, o diabo, esse arcanjo que se rebelou contra Deus. E agora encontramos que todo crente em Cristo foi libertado do reino das trevas, como foi libertado cada hebreu que vivia no Egito no tempo em que Deus libertou o povo hebreu usando o profeta Moisés. Foi Deus quem libertou o povo hebreu. E é Deus, por meio de Cristo, quem libertou a cada primogênito de Deus escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Os tirou do reino das trevas e os colocou no reino de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, São Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 12 em diante, nos diz, com gozo dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O qual nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
Ahora podemos ver Agora podemos ver por medio de Cristo que por meio de y su Cristo sacrificio en la cruz e del seu Calvario, sacrifício na cruz do hemos sido Calvário, librados, fomos livrados do reino das hemos trevas, sido fomos perdoados y limpiados de todo e pecado limpos de todo por la pecado sangre de Jesucristo. com o sangue de Jesus Cristo. Portanto, temos redenção Por su sangre pelo seu sangue y perdón de e pecados perdão de pecados, para ser libertados para ser libertados assim do reino das y trevas ser colocados e ser en colocados el reino de Jesucristo, no reino de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Podemos ver Agora podemos ver múltiples que há cumplimientos múltiplos cumprimentos en la Escritura na Escritura ou da Escritura, múltiple cumplimiento de la o Escritura. múltiplo cumprimento da Escritura. Es muy importante É muito importante comprender compreender que toda Escritura, que toda a Escritura, toda profecia fue cumplida que foi cumprida en Israel em Israel, como el Hijo como o primogénito de Filho Dios, primogênito de Deus como nação, se cumple de nuevo se cumpre de novo Jesucristo em Jesus Cristo y en cada e em creyente cada crente em y Cristo, por consiguiente e consequentemente iglesia, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque hay múltiple porque há múltiplo cumprimento de las Escrituras. das Escrituras. Ahora Agora algo vejamos importante. algo muito importante. En el Éxodo, Em Êxodo, capítulo 19, capítulo 19, versos 5 al 6, dice, versículos 5 ao 6 diz: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja Y minha. vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vós me Estas son las sereis, palabras que dirás a los hijos de Israel. vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que Dios habla que Deus fala de un reino de de sacerdotes. um reino de sacerdotes. Y ahora leemos E agora lemos cómo esta escritura como essa escritura tiene múltiple cumplimiento, tem múltiplo cumprimento, y ese cumplimiento e esse cumprimento se lleva a cabo se realiza en Jesucristo em Jesus Cristo y en la iglesia Y del Señor Jesucristo. na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Encontramos en medio del pueblo hebreo Encontramos no meio do povo hebreu un orden sacerdotal. uma ordem sacerdotal. El orden sacerdotal A levítico, ordem sacerdotal levítica, del cual Aarón do qual Arão foi o sumo sacerdote. y luego el sumo sacerdote E depois o sumo que sacerdote, vendría después de Aarón que viria depois de Arão, ser un descendiente tinha de Aarón. que ser um descendente de Arão. Y ahora E agora encontramos encontramos que ahí se está reflejando que aí está se refletindo un orden sacerdotal uma ordem sacerdotal del templo celestial. do templo celestial. Y ahora E agora, del orden sacerdotal da ordem sacerdotal templo celestial, do templo celestial, el sumo sacerdote o sumo sacerdote es nuestro amado Señor é o Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus Cristo. Él es rey y sacerdote. Ele é rei e sacerdote. Ahora veamos Agora vejamos de este orden sacerdotal desta ordem sacerdotal quiénes más quem son mais sacerdotes. são sacerdotes. En 1 de Pedro capítulo 12 versos 9 en adelante dice: Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante diz: y el verso 4 también e dice, no versículo 4 também em 5,
Segunda de Pedro capítulo 12, verso 4 en adelante dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante diz, capítulo 2, verso 4 en adelante, capítulo 2, versículo 4 em diante. acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e Vosotros preciosa. también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Aquí San Pablo Aqui, São Paulo muestra un orden sacerdotal mostra uma ordem sacerdotal celestial, celestial, el cual funciona a qual funciona a través de Jesucristo. através de Jesus Cristo. El orden sacerdotal que él muestra aquí A ordem sacerdotal que ele mostra aqui ofrece sacrificios a Dios oferece sacrifícios a a Deus través de Jesucristo. através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote desse orden sacerdotal. dessa ordem sacerdotal do templo celestial. Y ahora en el capítulo 12, verso 9, E agora no capítulo 2, versículo 9, de este mismo de 1 de Pedro, de 1 de Pedro, dice, diz: mas vosotros sois linaje escogido, Mas vós sois a geração eleita, real sacerdocio. o sacerdócio real. El sacerdocio real O sacerdócio real es este. é este. Y por esa causa, E por isso, este es el sacerdocio esse sacerdócio que permanecerá que permanecerá toda la para eternidad. toda a eternidade. Real sacerdocio, Real sacerdócio, nación santa, nação santa, pueblo adquirido o por Dios, povo adquirido por Deus, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquí podemos ver Aqui podemos ver la bendición tan grande a bênção tão grande que hay que há en el cumplimiento múltiple no cumprimento múltiplo de esta escritura, dessa escritura, profecía, dessa profecia, que Dios señala onde Deus assinala pueblo um povo que es su especial tesoro que é seu especial tesouro y que es un pueblo e que é um povo de sacerdotes de y de sacerdotes gente santa, e de nação santa, un pueblo adquirido um por Dios, povo adquirido por Deus, un pueblo um povo al cual ao qual le es dado el reino de Dios. lhe é dado o reino de Deus. Por eso Por isso, este pueblo este povo es un pueblo é um povo de Dios, de Deus, primogénito, con primogênito, las bendiciones com as de bênçãos la primogenitura, da primogenitura, lo cual se reflejó o qual se refletiu en Jacob em Jacó y el e pueblo hebreo. no povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, en el cumplimiento múltiple de las no escrituras, cumprimento múltiplo das Escrituras, las cuerdas nos han caído en lugares as deleitosos, cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande é a herança que nos corresponde. grande es la bendición Grande é a bênção que nos ha tocado que nos correspondeu cumplimiento no múltiple cumprimento múltiplo de las escrituras. das Escrituras. Encontramos en el múltiple cumplimiento de las no escrituras múltiplo cumprimento das Escrituras que San Pablo nos dice que São Paulo nos diz en Hebreos capítulo 7, em Hebreus capítulo 7, versos 11 en adelante. versículos 11 em diante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio también, que haya también cambio de la ley. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Y aquí nos habla San Pablo E aqui São Paulo nos fala de un cambio de de sacerdocio. uma mudança de sacerdócio. Y por consiguiente, E, consequentemente, hay un cambio de ley, há uma mudança de hay lei, un cambio de pacto, há uma mudança de hay un pacto, nuevo pacto há um novo que es pacto establecido que é y estabelecido, bajo ese nuevo sacerdocio, e sob esse novo que no sacerdócio, según el orden de Aarón, que não é segundo a ordem de sino Arão, según el orden de mas Melquisedec, segundo a ordem de Melquisedeque, el pueblo de Dios o povo de Deus recibe las bendiciones recebe as de la bênçãos primogenitura. da primogenitura. A este orden sacerdotal, A essa ordem sacerdotal, ¿quiénes pertenecen? quem pertence? En Apocalipsis, Em capítulo Apocalipse capítulo 1, 1, versos 5 versículo al 6 dice, 5 ao 6 diz: y de Jesucristo el testigo fiel, E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, el primogénito de los muertos o primogênito dos mortos y el soberano de los reyes de la tierra, e o príncipe dos reis da terra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y nos A él sea fez. gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amém. e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que los miembros que os membros de este orden sacerdotal dessa ordem sacerdotal son los redimidos são os redimidos por la sangre de pelo Jesucristo, sangue de Jesus Cristo, Salvador. nosso Salvador. En Apocalipsis capítulo 5, Em Apocalipse capítulo 5, versos 9 en adelante, versículos 9 em diante, versículo 8 em diante diz: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Aquí podemos ver nuevamente Aqui podemos ver novamente un orden sacerdotal uma ordem sacerdotal cual pertenecen a qual pertencem todos los que han sido lavados todos os que foram lavados com o sangue de Jesus han sido Cristo. lavados de todo pecado, Foi lavado de todo pecado com o sangue de Cristo sido hechos e foram feitos reis e sacerdotes. el reino O reino de Dios. de Deus Ha pasado passou a las manos às mãos de los redimidos dos redimidos sangre pelo sangue Cristo. de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, Jesus Cristo disse: No temáis manada pequeña, não temais manada pequena, porque ao Pai le ha placido lhe agradou daros el reino. dar-lhes o reino.
el reino de Dios o reino de Deus ha sido dado foi dado a los redimidos aos por la redimidos sangre pelo sangue de Jesucristo. de Jesus Cristo. Esos son los santos del Esses são os santos do Altíssimo, a los cuales aos quais es dado é dado el reino o reino de Deus y vienen a ser e se tornam un reino um reino de sacerdotes de sacerdotes gente santa. e nação santa. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante diz, dice, y diz: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi também tronos e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. Y vi las almas de los decapitados por causa y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Los que no Deus. habían adorado la bestia de su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Mas Esta es la primera resurrección. os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Agora podemos ver que as mesmas profecias que foram faladas para o povo hebreu, onde Deus disse que seria um povo redimido, seria um povo escolhido por Deus e seria um reino de sacerdotes de nação santa. Agora tem um múltiplo cumprimento, essa promessa se cumprindo na igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, também em cada crente em Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo é formada por cada crente em Cristo nascido de novo. Cada crente em Cristo nascido de novo é um rei e sacerdote. Portanto, tudo isto está no múltiplo cumprimento da Escritura. Sempre a Escritura se cumpre novamente quando chega um tempo paralelo ao tempo que tinha se cumprido essa Escritura anteriormente. Portanto, tem que ser em um tempo paralelo àquele tempo em que se cumpriu no passado. Aí está o segredo. Por isso que Jesus Cristo nos diz em suas profecias que para o tempo final a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e também como nos dias de Ló. Portanto, a humanidade estará vivendo em um tempo paralelo ao tempo de Noé e ao tempo de Ló. No tempo de Noé, Deus apareceu a Noé e lhe deu a conhecer o que viria sobre a raça humana. A raça humana, naquele tempo, tinha chegado ao seu fim.
y el juicio de Dios e o juízo de Deus vendría sobre la raza viria sobre a raça humana. y por E, consiguiente, consequentemente, al Jesús decir ao Jesus dizer que será como en un tiempo, que será como em um tempo, como en los días de como Noé, nos dias de Noé, la venida de a vinda do Filho do Homem. por consiguiente, Consequentemente, la raza humana a raça humana estará vivendo en el fin no fim del reino do reino dos gentios para repetir para se repetir la escritura, a Escritura, para tener un cumplimiento para ter um cumprimento múltiplo en este tiempo neste tempo final. y también E também, como fue como foi en los días de nos dias de Ló. en los días de Lot, Nos dias de Ló, Sodoma y Gomorra Sodoma e Gomorra e cidades próximas habían llegado tinham chegado al tiempo ao tempo final para ellos. para eles. Y por consiguiente, la E, humanidad consequentemente, a humanidade, al final para esse tempo final, estará estará en los días, como nos dias de Ló. habrá llegado Terá chegado a su final, ao seu final, tiempo final ao tempo final, para el reino de los gentiles, para o reino dos gentios, ao tempo final, en donde Dios onde Deus estará visitando estará visitando a su pueblo, o seu povo, a su iglesia, a sua igreja. que en el tiempo de Porque no tempo de Ló, Lot, Dios visitó Deus visitou a Abraham a Abraão con sus arcángeles com seus arcanjos Gabriel e Miguel, vestidos vestidos como hombres como homens y viniendo e vindo en cuerpos em físicos, corpos físicos, pues Dios creó pois Deus criou para si mesmo, para Miguel, para Miguel para Gabriel, e para Gabriel seus arcanjos, cuerpos físicos, corpos físicos, e então visitaram Abraão y comieron e con Abraham. comeram com Abraão. Y luego ya en la tarde E depois, já na tarde, se foram a visitar a Lot. visitar Ló. Y los arcángeles E Gabriel os arcanjos Gabriel e Miguel luego cenaron con depois cearam com Ló. Lot, pero habían almorzado con Mas Abraham. tinham almoçado com Abraão. Eso fue Isso foi Dios con sus arcángeles Deus com os seus arcanjos visitando visitando a Abraham a Abraão y luego Lot. e depois Ló. Fue una visita Foi uma visita a los seres aos seres humanos en este planeta. neste planeta Terra. Y Dios dice E Deus disse como fue en los que, días de como Lot, foi nos dias de Ló, así será la venida assim del será a vinda do Filho do Homem. tiempo para Será um tempo paralelo àquele tempo. E, consequentemente, tendrá se terá que se estar cumprindo novamente a profecia. tendrá cumplimiento múltiple Terá cumprimento múltiplo, o que se cumpriu no tempo de Abraão y Lot. e Ló. Y lo que se cumplió E o que se cumpriu no tempo de Noé. en el tiempo de Noé, No tempo de Noé, un profeta houve um dispensacional, profeta dispensacional, el cual fue Noé, o qual foi Noé, el cual tenía o qual tinha la revelación a revelação divina de lo que iba a suceder. do que ia acontecer, do que Deus ia fazer nesse tempo. Consequentemente, Este tiempo final para este tempo final, haverá um profeta dispensacional também, que tendrá la revelación que divina terá a revelação divina de tudo que Deus estará fazendo neste tempo final. como fue en los días de Como foi nos dias de Noé, así será la assim será a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem está prometida el mismo Jesucristo, pelo mesmo Jesus Cristo em São Mateus, capítulo 16, versos 26 versículos 26 em diante, de la siguiente manera. da seguinte maneira: Que aprovechar el hombre si Pois ganare que aproveita todo o mundo y homem? perdiere su alma? Pois que aproveita o homem se ganhar todo mundo e perder a sua ¿Dar el alma? hombre por su alma? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Así como vino Assim como veio Elohim Elohim con sus ángeles, com os seus anjos, Gabriel y Miguel, Gabriel e Miguel, y visitó a e visitou Abraão, y luego visitó a Lot,
e depois visitou a Ló, assim será a vinda do Filho do Homem com os seus anjos en este tiempo. neste tempo final. Estará visitando Estará visitando a los escogidos os de Dios escolhidos de Deus, por la sangre de Cristo, redimidos pelo sangue de Cristo, isto é, a igreja do Senhor Jesus Cristo. y después E depois visitará também al pueblo o hebreo, povo hebreu. a 144 A 144 mil hebreus os chamará e os juntará con el mensaje com a mensagem da grande voz de trombeta. Em São Mateus, capítulo 24, versículo 31 diz: y enviará sus E enviará seus anjos con gran voz de com trompeta grande voz de trombeta juntarán e juntarão a sus escogidos os seus escolhidos desde uma extremidade dos céus até a outra. la promesa A promessa para este tiempo para este tempo final é que enviará sus que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta para recolher sus escogidos, todos os seus escolhidos, porque este es un tiempo porque este é um tempo como el tiempo de como no tempo de Noé e como no tempo Lot. de Ló. Encontramos Encontramos que para este tempo es que Cristo é que Cristo irá cumprirá esta profecía, esta profecia. enviará sus ángeles Enviará os seus anjos com grande voz de trombeta para juntar a todos sus escogidos. para chamar e juntar todos os seus escolhidos. Todo esto es E tudo isso é para o tempo en que el Hijo del Hombre em que o Filho do Homem vendrá con sus virá com seus anjos para juntar para chamar e juntar sus escogidos. todos os seus escolhidos. Eso es, Por isso é Cristo habló mucho. que Cristo falou muito da vinda do Filho do Homem. Vean aquí, Vejam aqui, en el verso 28, no versículo 28 deste mesmo capítulo 16 de São Mateus diz: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Y luego el capítulo 17 dice, E depois no capítulo 17 diz, Mateo, de São Mateus, verso 1 en adelante, versículo em diante, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui, En esta visión, nesta visão, Cristo está mostrando Cristo está mostrando a Pedro, Tiago e João el orden a ordem de la venida del Hijo da del vinda Hombre do Filho do Homem con sus ángeles. com os seus anjos. Por eso aparece Por isso aparecem a cada lado de Jesús, de cada lado de Jesus, Moisés e Elias. Porque Moisés e Elias son los dos olivos, são as duas oliveiras, os dois ungidos prometidos. Apocalipsis, Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, Zacarías, e Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14. son los ángeles São os anjos, os mensageiros Hijo del Hombre do Filho do Homem a este tiempo para este tempo final, para llamar y juntar. para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. Por eso Por isso, está establecido está estabelecido a ordem de la venida del Hijo da del vinda Hombre do Filho do Homem con sus ángeles. com os seus anjos. Por eso Cristo, Por isso, Cristo, quando la falava venida del Hijo del Hombre, da vinda do Filho do Homem, falava vendría que viria con sus ángeles. com os seus anjos. En la parábola del trigo Na y la parábola do trigo e do joio, también nos dice também nos diz que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem enviará sus ángeles enviará seus anjos para llevar a cabo para realizar la cosecha. a colheita. También
e também en la na parábola parábola da rede, desechada en el que é lançada ao mar recoge toda e clase de recolhe todo tipo de peixes. enseña Cristo ensina que para el que día para o último dia serán enviados los ángeles. serão enviados os anjos. Vejam aqui, São Mateus capítulo 13, 47 al 50. versículos 47 ao 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, lançam fora. Así será al fin del siglo. Assim será na consumação do século. Va a ser así Vai ser assim en el fin del siglo. no fim do século. Saldrán los ángeles Sairão os y anjos apartarán los malos de entre los buenos e apartarão os maus dentre os justos y los echarán en el horno de e fuego. os lançarão na fornalha de fogo, Allí será el lloro y el crujir de dientes. onde haverá pranto e ranger de dentes. Para el fin del Para o fim do século, ao fim del tiempo, ou fim do tempo, que es el tiempo de la que é o tempo da colheita, dice Cristo, diz Cristo, que enviará que enviará sus ángeles. seus anjos. Los ángeles São os anjos Hijo del Hombre, do Filho do Homem, que harán os que farão separación a separação entre los justos. entre os justos e os injustos. Son los ángeles del Hijo del Hombre, São os anjos do Filho do Homem, que son los, que são as duas oliveiras, los dos ungidos, os dois ungidos, pie delante que estão em pé diante del Dios de toda do la tierra. Deus de toda a terra. Por lo tanto, Portanto, será será como los días de Lot, como nos dias de que Ló, aparecieron onde apareceram Elohim y los arcángeles e os arcanjos Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. Para este tiempo final Para este tempo final, estará manifestándose se manifestando o Filho do Homem con sus ángeles com seus anjos en medio. no meio da humanidade. ¿Cuántos conocieron Quantos conheceram nos dias de Ló el misterio o mistério de la venida de da vinda de Elohim con sus com os ángeles? seus anjos? Abraham y Lot, Abraão e Ló, em parte. pero el resto de la humanidad Mas o resto da humanidade no comprendía não compreendeu aquel misterio aquele mistério de la venida da de vinda de Elohim con sus ángeles com seus anjos Gabriel. Gabriel e Miguel. Ahora podemos ver Agora podemos ver que en el múltiple que no múltiplo cumprimento de las escrituras das Escrituras hay múltiples há manifestaciones. múltiplas manifestações, ou seja, Se lleva a cabo que se realiza lo mismo que se o lleva a mesmo cabo que allá se realizou lá con nuevos personajes. com novos personagens. Eso es Isso é la repetición a repetição de la escritura. da Escritura. Lo que O la escritura que a nos dice Escritura nos diz en Eclesiastés em Eclesiastes, capítulo 3, capítulo 3, versos 14 al 15, versículos 14 ao 15. dice: Diz: entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus restaura o que passou. En esta restauración Nessa restauração do que já passou, es que se cumple. é que se cumpre. ¿Se cumple qué? Se cumpre o quê? Se cumple Se cumpre
el cumplimiento o múltiple cumprimento múltiplo de las escrituras. das Escrituras. Quando se chega a um tempo paralelo Del pasado do passado, se llega a un tiempo se chega a um tempo de cumplimiento de múltiple cumprimento múltiplo do que aconteceu no passado acontecendo novamente. y eso en palabras más E claras, isso, em palavras mais claras, é a história se repetindo. la historia se repite A história se repete con nuevos personajes com novos personagens, de tiempo en tiempo. de tempo em tempo. Siempre que hay Sempre que há algo sucediendo algo acontecendo paralelo a paralelo lo que sucede en el ao pasado, que aconteceu no passado, un cumplimiento ocorre múltiple de la um escritura. cumprimento múltiplo da Escritura. Ese es el momento exacto Esse é o momento exato para o cumprimento múltiplo de la escritura, da Escritura, para la repetición para a repetição de lo mismo do mesmo que sucedió en el pasado que aconteceu no passado y para la repetición e para a de las repetição mismas escrituras das mesmas Escrituras que se cumplieron allá. que se cumpriram lá. Ese es el tiempo Esse paralelo é o tempo paralelo a aquel tiempo del pasado. àquele tempo do passado. Ese es el tiempo Esse é o tempo que la historia em que a se história repite. se Ven repete. lo sencillo que es todo, Vem o simples que é tudo? todo es sencillo. Tudo é simples. Por lo tanto, Portanto, tenemos que saber temos que saber en qué tiempo em estamos que viviendo tempo estamos vivendo y en qué tiempo del pasado e em que tempo do passado vivieron la gente as pessoas viveram em um tempo igual a nuestro igual ao nosso tempo, paralelo paralelo a nuestro tiempo, ao nosso tempo, para ver así para ver assim as Escrituras se cumplieron que allá se cumpriram lá y que tienen que e que cumplirse tem acá que se cumprir aqui, en su cumplimiento em seu cumprimento múltiplo. en el cumplimiento No cercano cumprimento se próximo, cumplieron allá. se cumpriram lá. No cumprimento longe, Cumplir acá. tem que se cumprir aqui. En la iglesia del Señor Jesucristo Na Igreja do Senhor Jesus Cristo, se repiten las se repetem as que Escrituras se cumplieron que se cumpriram en el pueblo hebreo. no povo hebreu. Y ahora, E agora, en la historia del pueblo hebreo, na história do povo hebreu, hasta Jesucristo, até Jesus Cristo, encontramos que Deus estuvo hablando esteve falando diferentes profetas y mensajeros por diferentes profetas, por meio de diferentes profetas mensageiros, até que chegou João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo. Después llegó E depois chegou Jesucristo, Jesus Cristo, el Mesías, o Messias, o ungido. Juan lo presentó E João o apresentou como aquel como aquele que vendría después. que viria depois dele. Por cuanto en la iglesia de Jesucristo tienen Porquanto na Igreja de Jesus Cristo tem múltiplos cumprimentos, se repete o cumprimento das profecias, la iglesia a del Igreja Cristo do Senhor Jesus Cristo pasando esteve passando diferentes por etapas diferentes etapas y encontramos e encontramos que ha tenido diferentes que mensajeros teve diferentes mensageiros desde los días desde os dias de San Pedro, de São Pedro, San Pablo, São Paulo, Ireneo, Irineu, Marta Martim y así por el estilo. e assim por diante. Lutero también Lutero também fue un mensajero de Dios. foi um mensageiro de Deus. Colombo también, Colombo também, Lutero, antes de Lutero, también também Wesley o Wesley y también el e também o reverendo William Branham. Ahora encontramos Agora encontramos que así, que assim, como al final como ao final de la historia da história del pueblo hebreo do povo hebreu, bajo la ley, sob a lei, Dios envió Deus enviou su mensajero seu mensageiro delante de él, diante dele, que le prepararía el que lhe prepararia o caminho, el cual sería o qual seria Elías, Elias,
pero no sería Mas Elías não literal, seria Elias literal. sería la repetición Seria a repetição del ministerio de do Elías, ministério de Elias, assim como estuvo Elías Tisbita, esteve Elias Tisbita. luego E depois vino Eliseo, veio Eliseu, en que estuvo el em espíritu quem de esteve o Elías espírito de ministerial, Elias ministerial, operando operando el mismo ministerio, o mesmo ministério. por consiguiente E, consequentemente, Eliseo fue el segundo Elías. Eliseu foi o segundo Elias. En Juan el E depois em João Batista estaba el espíritu estava o espírito ministerial de Elias operado pelo Espírito Santo. consiguiente, E, consequentemente, João Batista fue el Elías foi o Elias prometido para aquele tempo para precursar a primeira vinda de Cristo. Por isso, quando os discípulos perguntaram a Jesus Cristo acerca de Elías, sobre Elias, dijeron a Cristo, disseram a Cristo: entonces los escribas que Elías tiene que venir primero. não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Cristo les dijo, Cristo disse: a la verdad Elías na verdade, Elias virá primeiro y restaurará e restaurará todas as coisas. Pero yo os digo, Mas eu vos digo ya Elías vino, que Elias já veio e hicieron de e él fizeram dele todo lo que quisieron. tudo o que quiseram. São Mateus capítulo 17, São Mateus capítulo 17, 10, versículo 10 ao 13. y en San Mateo E em São Mateus 11, capítulo 11, também habla Cristo de fala Juan el de João Batista y dice e diz que Juan el Bautista que João Batista es Elías. é Elias. Capítulo 11 Capítulo 11 de San Mateo, de São Mateus, verso 9 en adelante, versículo 9 em diante, dice, pero diz: que salisteis a ver a un profeta, sí, os digo, y más que profeta. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Leo este pasaje de Leio nuevo. essa passagem de novo. Pero el más pequeño del reino de los cielos, Mas o menor no reino dos céus había leído, tinha el lido más pequeño, o menor no reino de Deus. pero vamos a leerlo Mas correcto. vamos lê-lo correto. Pero el más pequeño del reino de los cielos Mas es mayor que él. o menor no reino dos céus é maior do que ele. El más pequeño O menor de la iglesia del da Señor igreja do Senhor Jesus Cristo es mayor é maior que Juan el Bautista. do que João Batista, Porque Juan el Bautista porque João Batista pertenece al pueblo de los cielos. pertence ao povo dos servos, e o menor do reino dos céus pertence A la iglesia del à Señor igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, pertence a los hijos de Dios. aos filhos de Deus. Um filho Es mayor que é un siervo. maior do que um servo. Dice, Diz, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Los profetas Os profetas, bajo la ley sob a lei, profetizaram até João Batista. Cualquier persona Qualquer pessoa puede pensar. pode pensar. Entonces, después de Juan el Bautista, no habrá más Então, profetas. depois de João Batista, não haverá mais profetas? No quiere decir eso. Não quer dizer isso. Quiere decir Quer dizer que los profetas que bajo os la ley profetas sob a lei llegaron hasta Juan el Bautista. chegaram até João Batista. Y después de Juan el E Bautista, depois de João Batista,
apareceu um profeta maior do que João Batista. O Senhor Jesus Cristo vem. Portanto, não terminaram os profetas. O que terminaram foi os profetas sob a lei e da lei. E agora encontramos que, sob a dispensação da graça, Deus enviou profetas, enviou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores à igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo tinha dito: eu enviarei profetas. Agora vejam, está se repetindo o que aconteceu no meio do povo hebreu. Sob a lei, agora está se repetindo no meio da igreja de Jesus Cristo sob a dispensação da graça. Continuamos aqui lendo. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Jesus Cristo identifica João Batista como Elias, que tinha que vir naquele tempo, pois estava profetizado que Elias iria vir. E agora João Batista é identificado por Cristo como Elias que tinha que vir, como mensageiro que Deus enviaria diante dele. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, diz: vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Esse mensageiro que viria diante do Messias foi João Batista. E depois veio o Messias. Por isso João Batista dizia: depois de mim vem um maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. E quando viu, disse: este é aquele do qual eu disse que viria um maior do que eu, depois de mim. E agora no capítulo 4 de Malaquias, nos diz, no versículo 4 em diante: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e juízos. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá e el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E agora, vejamos o que nos diz aqui o arcanjo Gabriel. Pois a promessa é que Deus enviará Elias, o qual vai converter o coração dos pais aos filhos. Isto é, converter a fé dos pais para a fé cristã. Em São Lucas capítulo 1, em São Lucas, capítulo 1, versos 11 em adelante, versículos 11 em diante, aparece o arcanjo Gabriel ao sacerdote Zacarias. E veja o que aconteceu. Apareceu um ángel do Senhor puesto em pé à direita do altar do incienso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aquí el arcángel Gabriel Aqui o arcanjo Gabriel identifica a Juan el Bautista a João Batista como el Elías como o Elias, que vendría que viria convertiría e converteria o coração de los padres dos pais a los hijos. aos filhos. Juan el Bautista João Batista sería seria el cumplimiento o cumprimento da promesa da promessa de la venida de Elías da vinda de Elias para aquel tiempo. para aquele tempo e viria como precursor da primeira vinda de Y Cristo. eso sería E isso seria la tercera manifestación, a terceira manifestação de Elias. sería el ministerio Seria o ministério de Elias operado pelo Espírito Santo en otro hombre, em outro homem. Seria la repetición a repetição de la escritura da Escritura, en otro hombre. mas em outro homem. Luego, Depois, en medio del no cristianismo, meio do cristianismo, la promesa a promessa de la venida de Elías da vinda de Elias para converter el corazón o coração dos filhos a los padres, aos pais, el corazón o coração de los hijos dos filhos del cristianismo do cristianismo a la fe à fé de los padres, dos los pais, os apóstolos. Encontramos que essa promessa está na Escritura para ser cumprida através do precursor da segunda vinda de Cristo. E se vocês o querem receber, o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo. É o Elias que precursaria a segunda vinda de Cristo. O homem no qual o Espírito Santo operou o ministério de Elias pela quarta ocasião. Mas temos a promessa de que será operado esse ministério pelo Espírito Santo por quinta ocasião. Será operado neste tempo final, em uma das duas oliveiras. E o ministério de Moisés será operado em outra das duas oliveiras, porque esses são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Conforme a Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14 e Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, onde as Escrituras estarão se cumprindo novamente, porque estamos vivendo em um tempo paralelo ao tempo do profeta Elias, ao tempo do profeta Eliseu, ao tempo do profeta João Batista e depois ao tempo do reverendo William Branham. Estamos vivendo em um tempo onde
el múltiple o múltiplo cumprimento da Escritura tiene que ser una tem realidad que ser uma realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo y en medio e no meio del pueblo do hebreo. povo hebreu depois. En este tiempo final Neste tempo final, estamos viviendo estamos vivendo un tiempo em um paralelo tempo paralelo al tiempo ao de Noé, tempo de Noé, un tiempo paralelo um tempo paralelo al tiempo de Abraham, ao tempo de Abraão e Ló, a um tempo paralelo ao tempo de João Batista y Jesús. e Jesus. Por lo tanto, Portanto, estamos viviendo estamos vivendo em um tempo en que la em escritura que a Escritura tiene que ser tem que ser cumplida nuevamente. cumprida novamente. Estamos viviendo Estamos vivendo en el tiempo no tempo para el cumplimiento para o cumprimento múltiple múltiplo de la escritura. da Escritura. Estamos viviendo Estamos vivendo el tiempo más no glorioso tempo mais glorioso de todos los tiempos. de todos os tempos. Estamos viviendo Estamos vivendo en el tiempo no tempo en que ya em que el precursor já o precursor da segunda vinda de Cristo veio à terra, deu sua mensagem y se fue. e se foi. Por lo tanto, Portanto, estamos viviendo un estamos tiempo vivendo num tempo paralelo al tiempo de Juan ao el tempo de João Bautista Batista e de Jesus. Portanto, aquellas escrituras que se cumplieron aquelas escrituras que se cumpriram lá tienen que estar têm que estar se cumprindo en este tiempo final. neste tempo final. E já tivemos o precursor da segunda vinda de Por lo Cristo. tanto, tengamos nuestros Portanto, tenhamos nossos olhos bem abertos nuestro corazón e bien nosso abierto coração bem aberto e nosso ouvido bem para aberto oír para y ouvir creer de todo e corazón crer de todo o coração no cumprimento múltiplo de la escritura. da Escritura. Lo que O que fue en el pasado foi no passado tiene que repetirse tem que se en repetir este tiempo final. neste tempo final. Por lo tanto, Portanto, todo esto está tudo isso está en el múltiple, no en el múltiplo múltiple cumplimiento cumprimento de la escritura. da Escritura. Y siempre E sempre que se lleva a cabo que se realiza un cumplimiento, um múltiple de la cumprimento escritura, múltiplo da Escritura, se está viviendo se está vivendo em um momento paralelo paralelo a aquel tiempo àquele tempo em que se cumpriu esa escritura. essa Y ahora Escritura. estamos viviendo E agora estamos en vivendo un tiempo paralelo em um tempo paralelo al tiempo de ao Noé, tempo de Noé, a un tiempo paralelo a um tempo paralelo ao tempo de Ló, a un tiempo a um paralelo tempo paralelo al tiempo de ao Moisés, tempo de Moisés, a un tiempo a um paralelo tempo paralelo al tiempo ao de Jesús tempo de Jesus y de Juan e el de João Bautista, Batista, ou de João Batista e Jesus. Por lo tanto, Portanto, este es el tiempo este para el cumplimiento é o tempo para que Dios ha prometido o cumprimento do que Deus prometeu realizar en su iglesia no meio da sua igreja, no meio do povo hebreu y en medio e no meio de la humanidad da humanidade que le ha tocado que vivir lhe correspondeu viver en el día no posterior. último dia. El día posterior es O último dia é o sétimo milênio, de Adán hacia acá. de Adão até aqui. E já entramos A ese séptimo milenio nesse sétimo milênio. ya Consequentemente, estamos viviendo já estamos en el vivendo día posterior. no último dia Cristo de Cristo até aqui. estuvimos viviendo Estivemos vivendo en los días posteriores, nos últimos dias, porque los días posteriores porque os últimos dias son são quinto milenio, quinto milênio, sexto milenio, sexto milênio e sétimo milênio. pero ahora solamente queda Mas agora somente resta el último de los o días posteriores, último dos últimos dias, el día posterior, o último dia, séptimo milenio, o sétimo milênio. Um dia diante do Senhor es como mil é años, como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. delante de Um Dios dia diante de Deus es como mil é años como 1000 anos para los seres humanos. para os seres humanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e o Salmo 90, verso 4. versículo 4. Portanto, estamos viviendo Portanto, estamos vivendo en un tiempo em um paralelo tempo paralelo a aquellos tiempos. àqueles tempos. Estamos viviendo en el E tiempo estamos vivendo no tempo para o cumprimento de la venida da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Estamos viviendo
Estamos vivendo en el tiempo no para el tempo cual Cristo dijo para o qual Cristo que disse la venida del Hijo del Hombre que a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra, se manifesta no Ocidente. São Mateus capítulo 24, versículo 27. Portanto, Portanto, vendo que estamos vivendo num tempo paralelo àqueles tempos e estamos vendo os sinais que Jesus disse que se cumpririam no tempo em que o Filho do Homem se manifestaria, temos que estar com nossas cabeças levantadas ao céu. Temos que estar em pé diante do Filho do Homem. Temos que estar dentro do novo pacto, porque a única forma de estar em pé diante do Filho do Homem é estando dentro do novo pacto, cobertos com o sangue do novo pacto, que é o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus os abençoe e guarde a todos.